Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. É o texto base da palavra de hoje à noite. Amém? Jeremias, capítulo 23, do versículo 23 ao versículo 24. E o texto começa com uma pergunta. Diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e enche a terra? Amém? Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, dando sequência a essa série de mensagens sobre os atributos de Deus, hoje eu quero falar aos irmãos sobre a onipresença de Deus. E tem um aspecto dessa onipresença de Deus que eu quero firmar nesta noite, junto com a igreja. Mas primeiro nós vamos definir o que é a onipresença de Deus. Teologicamente, dizer que Deus é onipresente é dizer que Deus, de fato, está em todos os lugares. Semana passada falamos da onisciência de Deus, lembra? Deus, ele tem um conhecimento pleno de todas as coisas. Mas Deus também, ele está presente. Não é? A presença dele se faz em todos os lugares. E a onipresença de Deus, irmãos, ela é algo inerente somente à pessoa de Deus. Só Deus pode estar onipresente. Presente em todos os lugares ao mesmo tempo ele é o Todo-Poderoso, ao mesmo tempo ele tem ciência de todas as coisas. São atributos inerentes somente a Deus, nós não herdamos isso. Então, se você está hoje aqui, você está aqui. Então, se você está aqui com o seu corpo e você está pensando na janta, você não tem como estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, você vai perder alguma coisa. Eu acredito que você vai perder a mensagem. E em casa ganha janta, mas você perde a mensagem. Se você está presente aqui, a sua cabeça está junto com os seus problemas, você vai continuar com os problemas e você vai perder o culto. Porque você não tem como estar não só fisicamente, mas também com a tua alma, todo o teu ser focado em duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa estar em um só ambiente e naquele ambiente tem que ser a sua prioridade. Mas Deus não. Deus, ele é onipresente. E quando falamos que Deus é onipresente, irmãos, nós não estamos testificando ou confirmando uma ideia panteísta de Deus. Isto é, que Deus, por ele ser onipresente, ele passa a ser os próprios elementos onde ele se faz presente. Eu vou dar um exemplo. Você vai para o sol. Você vai, durante o dia, vai lá fora e toma um sol. Você recebe o calor do sol, não recebe? Mas o sol, ele se integra a você? O sol, ele se integra a você? Não. Então, você não pode chegar para mim e dizer: pastor Eliúde, acabei de tomar sol, tenho sol em mim, vou passar um pouco de sol para você. Tem como? Não, você recebe os efeitos do sol sobre o seu corpo, mas você, o seu corpo, não tem como continuar emitindo os efeitos desse sol para outra pessoa, através do seu corpo. A mesma coisa é Deus. Deus está presente, mas Deus não se transforma numa árvore, Deus não se transforma na natureza. Deus está presente porque nada pode contê-lo. Então, o texto que nós lemos diz que ele enche o céu e enche a terra.
Paulo diz que ele enche todas as coisas, mas nenhuma coisa pode conter Deus. Por isso nós não adoramos o sol, a lua, as estrelas. Por isso nós não temos uma vida cristã contemplativa da natureza. A nossa contemplação em relação à natureza é simplesmente o que fala o Salmo 19. Os céus, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando você está na praia, ou você está no campo, você está num lugar gostoso, silencioso, e você olha para a natureza, você vê a manifestação das obras de Deus. Mas você não está vendo Deus. Você está vendo a manifestação das obras dele. Por isso que nós não adoramos elementos da natureza. Nós não adoramos o sol, a lua, as estrelas. Entende, irmãos? Todas essas coisas relacionadas a um tipo de adoração não tem a ver com o que nós cremos, com o que a Bíblia diz, com aquilo que Deus revelou sobre ele. Nosso Deus é onipresente, porque nada pode contê-lo. Mas ele não se mistura com a sua criação nesse sentido, e ele não perde a sua essência nesse sentido. Então, não adianta você dizer, eu gosto tanto, eu estou tão atribulado, eu preciso ir para o campo, eu preciso ir para a praia, porque eu fico lá. Não, você vai contemplar simplesmente a criação de Deus. A criação vai gritar que há um Deus, mas a criação não tem um relacionamento com você como Deus. Então não resolve o seu problema de angústia, não resolve o seu problema de frieza na fé, não resolve as questões do espírito da alma e da alma. Entendeu? Então ficar meditando, olhando para a natureza, não vai resolver nada. É muito bonito. É gostoso, é relaxante, não confunda algo relaxante com espiritualidade. Espiritualidade é somente com Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o verdadeiro ensino bíblico é que todas as coisas estão presentes diante de Deus. Então fica mais fácil entender. Diante de Deus, todas as coisas estão presentes. E Ele está presente diante de todas as coisas. Pronto. Significa que nada está oculto aos seus olhos. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, porque Ele é onipresente. Ele está presente, querido, em toda parte, na plenitude do seu ser, do seu conhecimento, do seu poder e da sua autoridade, de modo que nada pode se esconder da sua presença ou escapar do seu controle. Por isso, Isaías 66:1 diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque as minhas mãos fizeram todas essas coisas, e todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse, agora observa. Deus fez todas as coisas com as suas mãos. Deus fez todas as coisas com a palavra do seu poder. Tudo que existe foi criado e é sustentado por Deus. Todos os elementos da criação foram criados e sustentados por Deus. Mas presta atenção, porque a minha mão fez todas as coisas. E assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas olha com quem Deus mantém relacionamento. Mas para o arrependido e abatido de espírito, a esse olharei e a esse darei a minha palavra. Você está percebendo? Você é criação de Deus, mas você não está misturado com o restante da criação. Todas as coisas, todos os elementos da natureza, tudo está diante de Deus, mas somente conosco é que Deus mantém relacionamento. Então, você é mais importante que uma árvore. Você é mais importante que a água.
Você é mais importante que o oxigênio que você respira. Você é mais importante para Deus. Porque é com você que Ele mantém relacionamento. E o contrário é a mesma coisa. Você precisa da água, você precisa das árvores, você precisa do oxigênio, você precisa do alimento que essa terra produz, mas somente em Deus você pode manter a sua espiritualidade viva. As outras coisas é apenas para o corpo, para a alma e para o espírito é Deus. Amém? Por que eu estou enfatizando esse aspecto da onipresença de Deus? Porque, irmãos, eu quero trazer essa parte da onipresença de Deus, focando um Deus que se relaciona conosco. Lembra que na primeira mensagem eu falei sobre a onipotência, um Deus todo-poderoso. Porém, para nós, qual a importância de Deus ser todo-poderoso? Ele controla, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele tem intervenção poderosa, direta em nossas vidas. A onisciência é a mesma coisa. E a sua onipresença é a mesma coisa. Não basta saber que há um Deus governando e diante dele estão todas as coisas. Eu também preciso saber, pela palavra, não por uma conclusão pessoal, mas pela palavra, que esse Deus onipresente, que enche todas as coisas, Ele está comigo. Eu quero que você pegue as suas duas mãos e você faça, Deus está comigo. Isso faz toda a diferença em nosso dia a dia. Amém? Sabe, querido, Deus não se torna aquilo onde sua presença se manifesta. Ok? Deus não se torna aquilo onde sua presença se manifesta. Se Deus está em todas as coisas, então todas as coisas são Deus? Não. Todas as coisas estão presentes diante dele, mas ele continua Deus. Pastora, isso pode, se a gente tiver a visão, essa teologia errada, isso pode interferir na minha vida cristã? Sim. Quer ver um exemplo? Quando nós chegamos na igreja, nós estamos aqui adorando a Deus. Onde está Deus? Nós não temos imagem. Nós não temos nada para representá-lo. Mas Ele está. E só tem sentido o que nós fazemos se Ele estiver. Por isso, quando você vem para a igreja, que você não se concentra, o povo da adoração se lasca aqui na frente, e você olha o celular, vê o relógio, levanta 1000 vezes, conversa, bate papo, tudo na hora da adoração, Deus está presente, mas você está ausente na presença dele. Sem a presença dele, a nossa religiosidade ela é vazia. Aí não adianta julgar quem tem um pedaço de madeira e fica lá adorando. Quem tem um pedaço de gesso e fica achando que é um Deus. Porque muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa e até pior, porque temos revelação da verdade. Então, Deus, Ele não se torna aquilo onde a sua presença se manifesta. Deus está presente, sim, nesse momento, mas eu não posso controlar nem a sua manifestação, nem a sua presença. Não posso fazer. Um pastor não pode fazer, nem o ministério de louvor pode fazer. Tanto é que quando Deus quer fazer algo, Ele toma as pessoas e vai e faz. Então, nós não manipulamos o que Deus vai fazer. Nós damos espaço, reverência, nos curvamos à maneira como Ele vai desenvolver, porque a presença dEle está aqui. Porque se a presença dEle não estivesse aqui,
E é a grande confusão que nós fazemos, muitas das vezes achamos que a igreja é a nossa empresa, que a igreja é o lugar que nós trabalhamos, é como o nosso ambiente de trabalho, que a igreja é a extensão da nossa casa. Nós confundimos. Deus está presente, então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todos nossos cânticos, nossa oferta. As reuniões que nós fazemos, onde nós invocamos a presença de Deus, ali Ele está. Por isso Jesus falou, Jesus não disse, se você se encontrar com um irmão, eu estarei ali. Foi isso que Deus falou? Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou? Onde estiverem 2 ou 3, em quê? Reunidos em meu nome, eu ali estarei. Virou culto, a presença dele se manifesta ali naquele lugar. Por isso que muitas das vezes você está ali numa conversa, até fora da igreja, informal, com um irmão, e ali você começa a dar um conselho e ministrar, a presença de Deus está ali. Por isso que você tem aquelas ideias mirabolantes, que você acha que é sua, aquele conselho maravilhoso que você acha que é seu, não é. Ali a presença do Espírito Santo se fez tão real que o conselho que você deu, a instrução que você deu veio de Deus. Olha como estar na presença de Deus, é muito especial. Sabe, irmãos, se Deus está em todo lugar, podemos adorar qualquer coisa criada por Ele? Não. Porque a criação é criação e Deus é Deus. O Salmo 19 diz isso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então, podemos admirar toda a criação de Deus, tudo que Ele fez, mas a adoração, a honra e a glória e todo louvor é somente para Ele. E creia, por mais que você se escandalize, numa época dessa em que está todo mundo querendo salvar o planeta, novos céus e nova terra já estão estabelecidos pelo Senhor. A Bíblia inteira só tem uma mensagem: a redenção da humanidade, resgatar o homem. Então, você é mais importante do que qualquer outro elemento da criação. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Quando o Evangelho nos transforma, ele também transforma a nossa casa e a nossa consciência de responsabilidade com o mundo em que nós vivemos. Está vendo como Deus faz a coisa certa? Toda transformação que vem de Deus, vem de dentro para fora. Esse é o nosso Deus presente. Presente em todo o universo, sustentador de todas as coisas, soberano sobre tudo, mas conosco. Deus conosco. Deus conosco, Deus conosco. Amém? Qual é o impacto da presença de Deus em nossas vidas? Isto é, o que a presença de Deus traz para as nossas vidas? O que a presença de Deus faz? Qual a importância da presença de Deus? Então, eu tenho 3 coisas, 3 chaves, que eu gostaria que você refletisse nessa noite. A primeira, a presença de Deus em nossas vidas nos faz entender que Ele é um Deus de relacionamento com as suas criaturas humanas. Isto é, Deus tem intimidade conosco. Relacionamento pessoal. Lá em Gênesis, no capítulo 18, Deus antes havia chamado Abraão, e Deus dá uma promessa a Abraão, e Deus dá as diretrizes de como ele vai desenvolver aquela promessa na vida de Abraão. Mas no capítulo 18, versículo 17, o Senhor diz assim: E disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que faço?
visto que Abraão certamente será uma grande e poderosa nação. Nele não serão benditas todas as nações da terra? Deus precisava se preocupar com isso? Ele não é soberano? Ele não é onipotente? Ele não é controlador de todas as coisas, mas Ele é um Deus presente na vida das suas criaturas humanas. Então, nós cantamos isso nessa noite, querido. Os 2 últimos louvores nós cantamos. Esse amor tão grande. Ele me amarra e Ele me eleva até a Ti. É um amor tão grande por toda a humanidade, mas que me ama também. Que me amarra a Ele, que me traz para junto dEle. Então, quando Deus fala para si mesmo, eu não ocultarei a Abraão o que eu vou fazer. Deus está falando de relacionamento. Ele é um Deus presente e um Deus que tem relacionamento conosco. Sabe, irmãos, Jesus também chamou os seus discípulos lá em João 15 e fala conosco como igreja, como é importante termos um relacionamento profundo com Ele, ao ponto dele nos revelar os segredos do reino. Jesus disse assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Relacionamento. Veja que Deus continua sendo Deus, mas com esse atributo, essa habilitação, essa capacidade de se relacionar conosco, num relacionamento íntimo e num relacionamento pessoal. Sabe o que acontece? Nós temos 2 extremos, 2 polos. Os crentes. O primeiro é que as pessoas veem Deus como um corpo doutrinário. Por isso que na primeira pregação eu disse, nós não vamos estudar sobre a pessoa de Deus. Nós vamos estudar aquilo que Deus revelou e permitiu que nós soubéssemos. Porque se ele não pode ser contido em nada. A sabedoria dele é incontável. O poder dele é imensurável. Como que nós vamos estudá-lo na sua profundidade? Não vamos. Nós só vamos conhecer aquilo que ele nos deu a conhecer. Então, queridos, nós precisamos entender, deixar isso bem claro e entendermos que Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco e que Deus não pode ser estudado como um corpo doutrinário. Há pessoas, o que eu quero dizer, que há cristãos que conhecem Deus como, quem é Deus na sua vida? Deus é justiça, Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus ele é santo. A pessoa conhece a Deus no aspecto mais exterior do que interior, do que relacionamento. Deus, ele é um corpo doutrinário. E há igrejas que enfatizam tanto isso que esquecem o outro lado, que Deus é um Deus de relacionamentos. Por outro lado, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas fica aí uma dica. Tem uma nova teologia, é a teologia de um Deus relacional. Eu vou entrar num pedacinho dela. Essa teologia destrói a essência de tudo que nós conhecemos sobre a pessoa de Deus. Deus é tão relacional, que ele começa a ter sentimentos humanos. Vocês já ouviram aquelas coisas assim? Irmãos, Deus falou para mim que ele está muito ferido com a sua igreja. Que Deus, o coração de Deus está sangrando. É Sagrado Coração de Jesus? É? Um Deus humanizado. E Deus não é assim. Nós já ouvimos, eu já ouvi
numa igreja, num culto de ceia, o pastor dizer que, pasme, a Santa Ceia, sabe qual era a função da Santa Ceia? Sabe que é 3.000 pessoas ouvindo qual a função da Santa Ceia? De que a função da Santa Ceia é porque Deus quer ter um relacionamento tão pessoal com você, que Ele preparou essa janta. E todo mundo, a mensagem da alma, que alimenta a alma, as pessoas gostam. Trazer um Deus soberano para o nível de um relacionamento, e esse Deus se misturar e ser um relacionamento, as pessoas gostam. Por quê? Porque esse Deus vai aceitar as suas falhas, os seus pecados, foge totalmente do que é a redenção, que a redenção aponta a salvação, mas também aponta o nosso pecado, a nossa necessidade de um Deus salvador. E aí você está pensando, mas Jesus não encarnou, não se tornou um de nós para ser o segundo Adão, uma oferta perfeita para ser entregue como remissão pelos nossos pecados. Sabe, queridos, Deus não é um corpo doutrinário, Ele é um Deus de relacionamentos e os seus atributos confirmam a verdade. Deus é amor? É, irmãos? Como que você sabe? Não me venha com resposta bíblica nem teológica. Como que você sabe? Você tem relacionamento com Ele. A Bíblia revela e você tem relacionamento com o amor de Deus. Você conhece o amor dEle quando você falha, quando você peca e você vai a Ele de forma penitente. Essas palavras nem se usam mais na igreja, né? Penitente. O que é o penitente? É o pecador miserável, está aí na presença de Deus. Não me mate, Senhor, me perdoa. E ali você sente o amor de Deus te envolvendo novamente, não te rejeitando. Deus é paz. Jesus disse que Ele tem a paz e uma paz que o mundo não pode tirar. Isso você lê, mas para você saber, você tem que ter relacionamento com Deus de paz. Naqueles momentos de tribulação, de angústia, de sofrimento. E naquele momento você se volta para o Senhor, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, Ele vem e nos dá aquela paz. Que Ele está no controle de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, porque estamos na direção de Deus. Está vendo? Ele é um Deus de relacionamentos. Um Deus presente e que se relaciona conosco com os outros atributos que Ele tem. Amém? Sabe, querido, se Deus é um Deus que quer ter relacionamento conosco, nós precisamos, então, entender, perguntar a nós mesmos, como anda o nosso relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Pastora, meu relacionamento com Deus está maravilhoso, porque no domingo, entendeu? Veio o ministério de louvor aqui, aquele ministério, eu nem sei qual foi o ministério de louvor do domingo, mas o ministério do domingo, pastora, tinha tanta unção. E olha, meu relacionamento com Deus está tão profundo que eu senti a presença do Senhor. Amém. Amém. Mas você leu a palavra dele? Porque ele vai se revelar pela sua palavra. Os pensamentos, aquilo que ele quer de mim e de você está na sua palavra. Então, se eu passei a semana inteira, eu não orei a esse Deus, ou a minha oração foi uma oração para Ele guardar a minha família, eu dirigindo o carro, me guardar no trabalho e abençoar a minha casa, e eu não tive nenhum momento de gratidão, de júbilo, de entrar na presença dEle e reconhecer Ele como meu Deus. Se não houve isso e eu não li a sua palavra, buscando na sua palavra direção, eu não tive relacionamento nenhum. Simplesmente, você começa a viver uma vida cristã na alma. E a alma, ela fica satisfeita com os momentos de adoração, ela fica. Porém, você vai precisar ter relacionamento profundo com Deus. Se Deus é um Deus presente, você tem que
como tem sido o seu relacionamento com Ele. Como você tem permitido que Deus se relacione com você. Não é só você se relacionar com Ele. Ele quer se relacionar com você. Há mudanças na sua vida que Ele quer fazer. Existem orientações nas decisões que você tem para tomar, que Ele quer te orientar. Lá em Isaías 9, o profeta Isaías, falando da parte de Deus, ele começa a profetizar sobre a vinda do Messias. E ele fala justamente, e o seu nome será maravilhoso, Deus conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São qualidades, atributos de um Deus Messias que iria se manifestar perante o seu povo. O Senhor Jesus diz que é necessário que eu vá, porque eu enviarei o outro Consolador, mesma essência, Ele estará para sempre convosco, vos guiará toda a verdade, Ele colocará na boca de vocês o que vocês devem falar. Então não é apenas você que tem que ter relacionamento com Deus, você precisa permitir que Ele tenha com você. Já se relacionou com pessoas que só elas querem falar? Você não consegue? Só elas querem dar opinião? Aí você vai descobrindo com o passar do tempo que não vale a pena ter essa amizade, que é uma amizade de uma mão só. Você já percebeu isso? A mesma coisa nós fazemos com Deus. Amamos, adoramos, cantamos, somos fiéis na sua casa, mas o quanto no meu nível de relacionamento eu estou parando para ouvir o que Ele quer falar comigo sobre a minha vida. Não é falar sobre a igreja, não, querido. Não é falar sobre a situação evangélica. Está todo mundo dando solução para a igreja no mundo. Sabe, você quer saber qual vai ser o resultado da igreja no mundo? Leia Apocalipse, já está tudo lá. Amém? Quem estiver limpo, limpe-se mais. Quem estiver sujo, em pecado, pode mergulhar à vontade. Porque no final, todos nós iremos dar conta das nossas vidas ao Senhor. E a minha vida? O que Deus quer falar do meu futuro? Qual a direção dele para o meu casamento, para o meu ministério, para os meus filhos? Porque Deus não consegue falar, porque eu não dou tempo, não dou espaço. Ele não tem espaço nas nossas vidas. A nossa agenda está muito cheia de muitas coisas, muitos interesses. Por isso o Senhor Jesus, em Mateus 6, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. O reino de Deus, na pessoa do Filho Jesus, o reino de Deus trazido a nós, trabalhado em nossas vidas através do instrumento do Espírito Santo. Como está o seu relacionamento com Deus? Esse Deus onipresente, que nada pode contê-lo, Ele está na sua vida. Eu não sei, irmãos, não importa o quanto chateado você esteja. Não importa o quão frio você esteja, Deus está presente, irmãos. Aprende isso, aprende para não sofrer. Não, hoje não vou receber a visita do pastor na minha casa, não, nem daquele líder de ministério, não, porque hoje eu estou aborrecido. Deus está lá na sua casa, vendo seu bico. Do mesmo jeito, querido. E tem mais. Ele vai dar um jeito de ter um confronto com você. Te dar uma trombada com você. Deus está presente em nossas vidas. Nós é que não temos palavra, nós é que muitas das vezes temos duas palavras, nós é que somos falhos, Deus não é não. E quando Deus enviou Jesus, Ele disse: o seu nome será Emanuel, Deus convosco. Lá em Mateus, o Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Você querendo ou não, Deus está presente, a sua vida, seu futuro, sua família, seu emprego, seu trabalho, sua empresa ou ministério, está tudo na presença dele. Ou como é sério. Está vendo? Deus está presente. Em nossa vida, em nossa casa. Sabe, irmãos,
Muitas pessoas desconhecem que hoje é possível viver na presença de Deus, sabia? Elas só sabem que elas podem viver na presença da igreja, da religiosidade, mas elas não entendem que 24 horas por dia elas estão na presença de Deus. Vivem preocupadas com tantas coisas que acabam se esquecendo de buscar e procurar a presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele fala isso. Ele fala justamente isso. Buscai as coisas lá do alto, onde Jesus vive assentado, à destra de Deus Pai. Não apenas as coisas aqui da terra. Ele está falando para nós, definitivamente, nos desligarmos e entendermos que não temos, irmãos, eu vou falar para você o que foi feito na história da igreja até hoje. Foi separado a nossa vida da vida cristã, como se nós fôssemos duas pessoas. Nós somos uma pessoa só. Somos apenas uma pessoa. O Deus que se relaciona conosco aqui na igreja é o mesmo Deus que vai se relacionar conosco em casa, no trabalho, dirigindo o carro, dirigindo uma empresa, cuidando das nossas coisas. É o mesmo Deus. Nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa. Sabe, irmãos, nós precisamos ter uma vida na presença de Deus. Buscar a presença de Deus é tão importante quanto é importante nos dedicarmos em conhecermos a Ele e andarmos com Ele. Você sabe de Deus, mas você não conhece. Por que nós temos que ter relacionamento com Deus para conhecê-lo? Não é só saber sobre Ele. É conhecê-lo. Ó, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, porque andamos com Ele todos os dias. Sabe quando você tem uma íntima relação com uma pessoa, seja um marido, um filho, a mãe, um irmão, uma pessoa mais chegada, você não precisa de muitas palavras. Você bate o olho, é igual filho. Chegou da rua, entrou em casa, na passada, no olhar, a gente já sabe o que aconteceu. E os maridos falam o quê? Para de colocar minhoca na sua cabeça, o menino está bem. A gente bateu, tem acontecido alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque foi desenvolvido um nível de relacionamento. Um nível de relacionamento que eu não preciso de muitos contatos para poder saber o que está acontecendo, porque eu conheço. Duro é ter pais e mães que sabem sobre os filhos, eles não conhecem os filhos. Não é saber, irmão, sobre Deus, é conhecê-lo. Como que eu vou conhecê-lo? Andando com Ele, tendo relacionamento com Ele. Amém? A segunda chave sobre a presença de Deus em nossas vidas é entendermos que a presença de Deus é que dá sentido à nossa religiosidade. Muita gente não gosta desse termo, religiosidade. Mas esse termo é muito ruim se você tirar Deus. Mas nós precisamos da liturgia. Já imaginou você chegar aqui no culto e o pessoal do louvor ia ficar olhando um para o outro, o pastor Gilson também, eu, pastor Zé Roberto também, todo mundo ia ficar olhando assim um para o outro. O que nós vamos fazer hoje aqui na igreja? Ah, não sei, vamos ver o que o Espírito dirige. Não. Nós precisamos de organizar a nossa religiosidade, que eu chamo isso de liturgia. Vamos organizar, vamos cantar aqui, vamos pregar ali, alguém vai dar um testemunho ali, é hora da oferta aqui. Mas toda essa religiosidade sem a presença de Deus, ela é vazia. Então, nós precisamos dar sentido às expressões da nossa fé. Como você expressa que você tem uma fé? Através dos cultos, das suas orações, dos cânticos, das reuniões. Eu expresso que eu tenho
Uma fé, ali está a minha religiosidade, mas qual é a essência? O Salmo 42 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Você está vendo? Por isso, a comunhão dos santos na igreja, ou num acampamento, ou num lar, fazendo uma célula, ou um grupo familiar, ou um encontro de casais, ou numa chácara, ou num hotel, a comunhão dos santos, ela só tem sentido com a presença de Deus. Porque senão é uma reunião qualquer, é um lugar qualquer. Há um termômetro espiritual que a gente usa, que eu uso. O crente não sabe que eu uso nele, mas eu uso. Onde você estava, irmão? O culto ontem foi uma benção. Ah, então, pastora. Aí a pessoa cita uma reunião que ela poderia ter ido em outro momento, em outro dia, em outra hora, mas ela trocou pelo culto. Quando a pessoa faz isso e diz isso para mim, o que eu entendo? Que aquela reunião e o culto estão no mesmo pé de igualdade. Que ela ainda não entendeu. Que aquela reunião que ela foi é uma coisa, e que o culto e estar na presença de Deus é outra coisa. Esse sentido da alma que tem sede pelo Deus vivo, que está ansioso para entrar no templo, para oferecer sacrifícios. Mas o salmista diz, muito mais do que a religiosidade, o salmista quer a presença de Deus. É isso que eu busco, irmãos, quando eu vou num culto. Quando eu estou num lugar para adorar a Deus, eu quero a presença dEle, porque senão eu ficaria na minha casa. Por que que uma mensagem ela tem que ser preparada, queridos? Porque o foco da mensagem é trazer os conceitos de Deus, a direção de Deus para o seu povo. E Ele estará presente pelo seu Espírito para me ajudar. Como eu vou transmitir isso? É isso que faz sentido para mim. Uma vez, eu estava dirigindo, me pediram de última hora para ser mestre de cerimônia de um chá de mulheres. Tinha umas 400 mulheres nesse dia. Foi um negócio assim, enorme. Tinha uma cantora e pregadora muito famosa aqui no Brasil, de excelente qualidade, ela ia pregar nesse dia. E eu lembro que, de última hora, eu tive que fazer um esboço rápido do que iria acontecer para eu saber como eu ia dirigir. Você pegar um negócio que você estava indo como participante e você agora vai dirigir uma coisa que você nem tinha colocado a mão naquilo. Eu lembro que quando terminei, tinha todo tipo de gente, tinha católico, espírita, tinha evangélicos. Foi um tempo assim de bastante oportunidade para evangelismo e tudo. E eu lembro que quando eu terminei de dirigir aquele chá para mulheres, a pessoa que me colocou nessa situação é uma senhora que trabalha com festas e eventos, muito conhecida em Limeira. Ela é muito requisitada. Ela é muito caro também o trabalho dela. Ela virou para mim e disse assim: ai, pastor Eliude, olha, quando tiver o próximo evento que eu estiver, ai, pastora, a pastora, olha, que coisa, nunca vi um mestre de cerimônia fazer algo tão maravilhoso como você fez. Meus amigos adoraram, toda a alta sociedade estava lá, né, Davi? Bastante gente, né? E você pode ir. Eu quero que você faça, que você seja mestre de cerimônia. Irmãos, foi pouco. Foi pouco. Eu sempre quero estar no salto, mas o povo insiste. Eu olhei para ela e falei: irmã, Jesus me chamou para pregar o evangelho. Para falar das boas novas.
Para fazer isso, eu achei tão pequeno. Podia me pagar todo o salário do mundo, irmão. Mas era insignificante em relação a ter um chamado, não menosprezando a profissão. Presta bem atenção no que eu estou falando. Era insignificante comparado à grandeza do que Deus me chamou para fazer. Falei, irmã, eu não vou. Se você quer que eu vá e leve uma palavra, eu vou. Estarei lá. Mas para fazer isso eu não vou. Para isso o mundo está cheio de gente muito mais capacitada, muito mais habilitada e em condições. Por quê, queridos? Porque a presença de Deus é o que dá sentido ao que nós fazemos. Sabe, irmãos, a presença de Deus, ela infunde poder em nossas vidas. Por isso, o ambiente de adoração na igreja, ele deve ser um Deus vivo, para Deus manifestar o seu poder. Por isso, os louvores têm que ser bem escolhidos. Não adianta cantar um negócio que ninguém canta, que é legal para... Eu sei o que é músico, o Davi é músico, entendeu? Tem uns negócios que eu falo assim, isso é lindo, maravilhoso, para você que é músico. A igreja, não, a gente não consegue cantar. Quando a gente está terminando... A gente não entende de música. A gente não consegue acompanhar. Nunca. Se a gente não consegue acompanhar, se a gente não entende, não há uma conexão, entendeu? Não há uma conexão entre a nossa capacidade de entender e a nossa adoração. Porque o culto não é racional, o culto é racional. Então, se eu fico correndo atrás da música o tempo todo, e eu não sei música, eu não sei onde vocês vão parar, não sei onde vocês vão, eu não sei aquele compasso direito, não sei... Aquilo ali me atrapalha as pessoas. Por isso, a adoração na igreja, ela tem que fluir com facilidade. Para quê? Porque eu quero que... Qual é o propósito? Que Deus se agrade da nossa adoração. E que caia fogo do céu sobre a igreja. Que a unção de Deus, ela se derrame sobre as nossas vidas. Porque é por isso que a gente vem. Porque senão você ficava em casa e ouvia uma mensagem, tem um monte de mensagem boa na internet. Ou você ia ficar em casa, ou ia num curso, ouvir alguém que trabalha com comportamento humano, um coach, sei lá quem, que ia poder te ajudar também em alguma área da sua vida. É para que o poder de Deus, se Ele está presente, o poder de Deus está. E esse poder vai fluir na minha vida. Nas áreas em que eu preciso. É no culto, irmãos. O culto. Deus manifesta a sua bênção na comunhão dos santos. Amém? Querido, Moisés entendeu isso. Lá em Êxodo 33, Moisés falou com Deus. Então disse Moisés, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Mas tem gente que vai na frente, irmão. Acha que está podendo. Não entendeu nada. Moisés, com tanta experiência, usado por Deus, ele disse, se tua presença não for, isso nem nos tira daqui. Eu só vou se a tua presença for conosco. Mas nós somos a geração, irmãos, nós temos a sensação de poder, entendeu? Nós temos a sensação de que nós estamos dominando as coisas. E que porque nós dominamos, nós também estamos aptos a enfrentar qualquer coisa. Não é verdade, irmãos. É pura vaidade e mentira do nosso coração enganoso. Moisés disse, eu não irei. Se a tua presença, Senhor, não for conosco. Moisés estava convencido de que sem a presença de Deus, sua vida seria inútil. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não conseguirei alcançar os objetivos. Nós não daremos nenhum passo, a menos que tenhamos certeza da tua presença. Se você não tiver certeza de que Deus está presente na sua vida,
ou se você não se importa se ele está ou não, é um perigo. Mas que nós possamos crescer nesse entendimento. Senhor, não importa onde eu vá, as decisões que eu tenho que tomar, os confrontos que eu terei, os problemas, os inimigos que eu terei de enfrentar. Mas, Senhor, tudo que eu quero é a tua presença. Se a tua presença, Senhor, estiver comigo, eu sei que a luta não vai ser fácil, que o fogo vai arder, mas não vai me consumir, que a água vai se levantar, mas eu não vou ficar submerso. Eu vou ter muitos confrontos, mas eu sei que não serei destruídos pelos abalos que eu sofrerei. Amém? Irmãos, Moisés sabia que a presença de Deus era o que diferenciava Israel de todas as outras nações. Querido, nós somos diferentes. Irmãos, essa busca de contextualizar a igreja com o mundo. Nós não somos a igreja é instituição no papel, ela precisa ser, irmãos. Precisa ter um nome, ela tem que ter uma conta bancária, tem que ter uma diretoria, tem que ter gente para comprar, mas a igreja, ela é espiritual. Ela não é um clube, ela não é uma instituição, querido. Se nós perdermos, se nós não colocarmos um marco diferencial, não vai haver sentido nenhum de você ser igreja. Porque deixa eu falar para você, quando você é um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo, que você entra lá no teu trabalho, os demônios sabem que você está lá, que a igreja está lá. Muita coisa não acontece no seu ambiente de trabalho, no meio da sua família, porque Deus está presente na sua vida. Muitas pessoas são guardadas simplesmente porque você está presente. E se você está ali, Deus tem guardado, tem dado livramento àquelas pessoas que estão debaixo de você. Queridos, Deus, Ele está conosco, nos guiando, nos levando à realização da sua vontade. E Moisés, ele declara isso. E a terceira e última chave que nós precisamos entender, e com isso eu vou terminar, sobre a onipresença de Deus e um Deus presente em nossas vidas, é que precisamos entender que somente a presença de Deus nos faz triunfar sobre os inimigos. Pastor, eu não tenho inimigo. Você não tem, você não fez, mas você tem um inimigo. Você tem um adversário. A Bíblia diz que é o adversário de nossas almas. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos: Satanás quis vos peneirar como trigo, eu que não permiti. Mas eu roguei por vocês. Irmãos, a presença de Deus nos faz triunfar sobre os inimigos. O Velho Testamento está cheio de bênçãos que vieram sobre o povo de Deus, quando a presença de Deus estava com eles. Quando Abraão se chegou a Abimeleque, eles identificaram: Deus é contigo. Já chegou gente e disse assim: olha, eu acho que Deus, você é íntimo de Deus. Não sei, tudo que você põe em sua mão dá certo. Já falaram isso para você? Nossa, você dá um conselho, nossa, dá certo na minha vida. Olha, eu segui aquele conselho que você falou. Irmãos, é a presença de Deus. Até o inimigo identifica, por isso que a Bíblia diz que o inimigo é crente, ele crê, ele só não vai se converter, mas ele crê, ele sabe o que é a verdade. Até o inimigo reconhece a presença de Deus, e nós muitas das vezes fazemos pouco caso da presença dele, achamos que não é nada. A presença de Deus, irmãos, traz sobre nós o poder maravilhoso ao ponto dos inimigos reconhecerem. É tão importante a presença dele em nossas vidas, que Deus prometeu a Josué que nenhum inimigo lhe resistiria quando a sua presença estivesse com ele.
Em Josué capítulo 1, versículo 5 e 6, não diz isso? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, Josué. Conforme fui com Moisés, serei contigo. Olha a presença. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. O problema é que os pregadores só pregam a parte de ser forte e corajoso, querido. A parte de ser forte e corajoso é uma reação, é uma decisão humana. Mas o que vai derrotar o inimigo não é o tanto quanto eu sou forte e corajosa, mas é a presença de Deus. Depois que Deus diz a Josué, olha, eu farei você herdar a terra, eu estarei contigo. A minha presença, Josué, vai com você. Conforme eu fui com Moisés, a minha presença vai com você. Ser forte, aí depois sim, ser forte e corajoso. Quando o Espírito de Deus, irmãos, está presente em nós, e nós temos as suas promessas, Deus certamente está presente em todos os nossos caminhos. Deus disse isso a Gideão, o Senhor é contigo, depois chamou o homem valente. Nós estamos vivendo uma sociedade humanista, primeiro é o homem, aí depois a gente encaixa as promessas de Deus, não dá certo. Você é princesinha de Jesus, você é amada, você é amado do Senhor. Irmãos, isso tudo só funciona se Cristo for Senhor da sua vida. Se verdadeiramente você está permitindo a presença dEle, de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Aí assim você realmente vai viver todas as promessas que Deus tem preparado e tem dado a você. Deus falou a Gideão, o Senhor é contigo. Depois chamou homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel. A expressão tua força é depois que Deus diz, o Senhor é contigo. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão querendo ir na força do conhecimento, na força da experiência, na força da inteligência, na força da esperteza, mas muitas das vezes o Senhor não é com elas. Moisés foi chamado desde o ventre para ser o libertador de Israel. Mas Deus esperou. 40 anos ele teve que ser tratado para depois Deus usá-lo na dependência. Porque aquele Moisés formado no Egito era um Moisés cheio de conhecimento, era um Moisés cheio de esperteza, um Moisés cheio de ideias. Mas precisava 40 anos longe e depois ser chamado quando achava que não valia mais nada, que não era mais nada, para experimentar a fluência na vida dele do poder e da presença de um Deus todo-poderoso. Sabe, queridos, Deus fala com Isaías, não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por que isso não vai acontecer? Porque nós somos espertos, nós temos conhecimento, porque a gente tem muita experiência. Não! Porque somos filhos da promessa? Não, o texto continua. Porque eu sou o Senhor teu Deus e eu te amei. Por isso, não temas, porque eu sou contigo. O fogo não vai nos queimar, a água não vai nos afogar, o inimigo não vai nos derrotar, porque o Senhor é conosco. Porque Ele está presente. Por mais que seja difícil, querido.
As coisas estão difíceis lá no trabalho, as coisas estão difíceis nos ministérios, as coisas estão difíceis na família, no casamento, na empresa. Deus é contigo. Em nenhum momento Ele está ausente das situações da sua vida, mas muitas das vezes você tem estado ausente da presença de Deus. Deus busca um relacionamento com você, mas você não está afinado no relacionamento com Deus. Mas Ele é conosco. Ele está conosco. Sabe, querido, se nós queremos a presença de Deus em nossas vidas, nós precisamos confiar nele. Quando o rei Asa levou o seu exército triunfante de volta para Jerusalém, o profeta Azarias o encontra à entrada da cidade e diz assim: ouvi-me, Asa, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o Deus verdadeiro, mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, ele foi achado por eles. Deus é onipresente em todos os momentos da sua vida. Ele está com você. Então eu termino a palavra de hoje à noite com o Salmo 37:5. Se Ele está presente em todos os momentos, não importa a situação, e se Ele está, a vitória vai chegar, o poder dele vai fluir, os inimigos serão derrotados. Se Ele está, então, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Vamos ficar de pé? Então pare de dizer que Deus não está vendo a sua situação. Parece que Deus deu as costas para você. Não é verdade. Você está diante dele. Você está na presença dele. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. O Senhor está presente nesse lugar. Eu sei que é um tempo de estudo, mas como estudar sem sentir? Como estudar sem ver? Como estudar sem que a nossa fé seja movimentada pela presença do Espírito Santo? Darabashuriandere cantarabas. Oremanchondiandaramas, suriande cainderemas. Ó Espírito de Deus, aqui está a igreja do Senhor, amada do Senhor, pela qual o Senhor Jesus derramou o seu sangue tão precioso. Orianderemas. Ó Senhor, há corações aqui que têm se perguntado por esses dias: será que Deus não está vendo a minha situação? Até quando eu vou ter que suportar esse problema? Oh, em nome do Senhor Jesus, Deus nunca se afastou de você. A presença dele nunca se ocultou da tua casa, nem da tua vida. As promessas dele continuam de pé. O Senhor continua na tua presença. Volte para ele, busque nele, encontre nele a direção para todas as coisas. Aniandaramas, Corebanchu, Diandaramancho de Remas, Yainderemanchos, Girias, Coremancho de Aramas.